Olá, tudo bem? Me chamo Vitor Hugo e hoje nós vamos apresentar o estudo de caso do projeto Laila, aplicação prática da teoria da computabilidade e hierarquia de Chomsky no ensino. A equipe é composta por Beatriz Dias, Enzo Henrique da Silva Rocha, Leonardo Pereira, Paulo Henrique Braz Soares e o que vos fala, Victor Hugo Souza Lopes. Boa noite, pessoal. Eu chamo Leonardo, sou do curso de Ciências da Computação da CEUNSP, e hoje o nosso grupo vai apresentar um estudo de caso sobre como a teoria da computabilidade foi aplicada em um software, uma aplicação educacional. O foco aqui, no caso, é o projeto Laila, que é uma ferramenta criada lá no IFCE, no Instituto Federal do Ceará, né? Mas antes de falar do software, assim, a gente vai entender o problema, né? Qual foi o problema. A pergunta foi feita para que foi feita a sua aplicação. E no caso que todo mundo que estuda a computação, está num curso parecido, sabe que a disciplina de computador é muito difícil. Extremamente difícil, porque é basicamente muito abstrato, você lida só com teoria e sai pouco dela, sabe? Você vai pouco para a prática. Fica só no papel e não vai para codar mesmo. E vários pesquisadores também perceberam que ferramentas do mercado como Flex e Bison são ótimas profissionais, né? Para quem já está na área, para quem já trabalha, mas são extremamente ruins para quem está aprendendo ainda, para quem não tem experiência, não tem muita noção ainda de como as coisas são feitas, está aprendendo. Isso porque não mostra nada visual, o aluno escreve o código, dá erro e não sabe o porquê, não sabe o porquê, ele vai tipo, muito no achismo, tem que ter uma experiência maior para entender essas coisas. E quando você erra e não sabe o porquê, dá uma desmotivação e dá muita reprovação em matérias que existem usar essas coisas, sabe? Como compiladores, que foi falado anteriormente. O grande desafio do trabalho foi como usar a própria teoria. Como usar a própria teoria para criar uma ferramenta que fosse visual e interativa. Como transformar essa parte difícil de matemática, essa parte teórica bastante em algo que o aluno consiga ver. E é exatamente sobre isso que vamos mostrar agora. Boa noite, o meu nome é Beatriz e hoje eu vou explicar por que no projeto Laila tudo funciona graças a conceitos matemáticos e não por algum truque ou mistério. Antes de escrever qualquer linha de código, a equipe precisou construir toda a fundamentação formal, ou seja, definir matematicamente quais as regras o sistema aceitaria. O computador ele foi pensado como uma máquina universal e o Laila ele age como um juiz. Ele recebe o código do aluno, divide em partes menores e aplica uma sequência finita de regras. Para verificar se está certo ou se está errado. Esse processo é chamado de compilação. É basicamente uma função matemática analisando a entrada. E é por isso que essa etapa é tão importante, porque sem definir exatamente quais são todas as regras antes, seria impossível criar os automatos que fazem o sistema funcionar. E no fim das contas, a base do software não é o código em si, mas sim as definições matemáticas que estruturam todo o funcionamento do Laila. Boa noite, me chamo Paulo, sou do curso de Ciências da Computação da instituição Nossa Senhora do Patrocínio CEUNSP. Estou aqui para falar um pouco da arquitetura da solução sobre a teoria da computabilidade. Os autores usaram a hierarquia de Chomsky para dividir o problema em partes. A primeira parte é a análise lexa. O que isso faz? Basicamente, o software lê o código e agrupa as letras em tokens. É como saber que a palavra while é um comando, e não apenas 5 letras aleatórias misturadas. Para fazer isso, o estudo aplicou as linguagens regulares, que são o nível 3 da hierarquia. Eles usaram autômatos finitos determinísticos. E por que essa escolha? Porque para reconhecer palavras soltas, o computador não precisa de uma memória complexa, ele só precisa saber o estado atual e a próxima letra. É algo rápido. Então, quando o aluno digita o código, o Laila cria internamente esse diagrama de estados. É a aplicação direta da teoria. Usar a simplicidade das linguagens regulares para garantir velocidade nessa primeira etapa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Enzo, faço parte do curso Ciência da Computação. Vou explicar a parte complexa e a memória sintático. Então, vamos lá. Reconhecer as palavras não é o suficiente. Um código pode ter as palavras certas, mas estar na ordem errada ou com parênteses faltando.
É aí que entra a análise sintática. O estudo mostra que os autônomos simples, que o Leonardo anteriormente explicou, falham nessa tarefa. Por quê? Porque eles não têm a memória para contar. Se eu abro 3 parênteses, ou preciso fechar 3, um autônomo simples não consegue lembrar disso. E para resolver esse problema, o projeto tem que subir para o nível 2 de Chomsky, as linguagens livres de contexto. Na prática, isso exigiu o uso de autônomos como pilha. Imaginem a pilha como uma memória auxiliar. Ela permite empilhar cada estrutura que abre e desempilhar quando fecha. Sem essa teoria específica, seria impossível validar estruturas aninhadas, como um if dentro de outro if. Isso prova que escolheu o modelo teórico certo é vital para o engenho funcionar. Olá, tudo bem? Me chamo Victor Hugo e agora eu vou falar sobre a conclusão e os resultados. Para finalizar a parte técnica, temos a execução. O servidor do Laila atua como uma máquina de Turing, processando a entrada passo a passo. Aqui, o grupo bateu de frente com o limite teórico famoso, o problema da parada. Como Alan Turing provou, é impossível criar um algoritmo que preveja com 100% de certeza se um código vai rodar para sempre num loop infinito. Então, como eles resolveram isso? Eles usaram uma solução de engenharia. Implementaram uma máquina linearmente limitada. Eles colocaram limites físicos. O código do aluno roda numa caixa fechada, vamos dizer, com limite de tempo e memória. Se demorar demais, o sistema corta. É uma solução prática para um problema matemático sem solução. Concluindo, o caso do Laila confirma que a teoria da computabilidade não é só coisa de quadro negro. Ela foi o requisito obrigatório para essa ferramenta existir. O resultado? Menos reprovação e alunos entendendo melhor a matéria. Isso prova a nossa tese. A teoria formal é a base essencial para construir ferramentas modernas. Obrigado a todos. Aqui está a nossa referência, onde tem o trabalho do projeto Laila. Inclusive tem um botão onde ao clicar você vai ser redirecionado direto ao PDF do trabalho do projeto Laila. Obrigado pela atenção.